Nessa sexta-feira, dia 3, Pindamonhangaba recebeu a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, a excelentíssima doutora Ivani Contini Bramante. Ivani, qual a avaliação que a senhora faz da principal mudança da reforma trabalhista? Na verdade, a reforma trabalhista, ela flexibiliza as formas de contratação, né? E também flexibiliza a jornada, os salários e as despedidas. Eu separei alguns pontos aqui que foram bastante falados na palestra. Muito se falou sobre o trabalho intermitente, que a senhora falou que ela é inconstitucional em todos os pontos do trabalho intermitente. Comente um pouco mais sobre isso. É que o contrato de trabalho intermitente, ele não assegura ao trabalhador nenhuma jornada específica. A contratação é por hora, o valor hora, mas esse trabalhador ele fica como se fosse um banco de reserva, né? Ele fica em casa aguardando o chamado. E ele só vai receber pelo que ele efetivamente trabalhar, mas não há uma garantia mínima de jornada. Ele pode ser chamado num dia para trabalhar só 2 horas, numa outra oportunidade por 3 horas, numa outra oportunidade por 5 horas. Pode ter semana que ele não seja chamado nenhuma vez, pode ter mês que ele não tenha nenhum chamado, e isso não assegura um mínimo de patamar de dignidade humana, não assegura um salário mínimo. E se ele ficar numa situação que ele não ganha o salário mínimo mensal, como é que ele vai sobreviver, né? Então, aqueles direitos constitucionalmente assegurados, que pelo menos um patamar de um salário mínimo, e a jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, não há esta garantia para o trabalhador intermitente, né? Ele não tem uma segurança jurídica de que ele será chamado para trabalhar. Ele fica como se fosse um banco de reserva. Mas ele tem que ficar à disposição das empresas. Então, esse horário que ele fica à disposição não é considerado como hora de trabalho e não é remunerado. Ele pode, inclusive, nesse tempo que ele fica em casa esperando ser chamado, trabalhar para outros empregadores. Ele pode, inclusive, ter outros vínculos empregatícios, ou ter mais de 1 ou 2 ou 3 vínculos empregatícios, para ele conseguir ter um nível, né, de chamadas compatível para um ganho de um salário mínimo, por exemplo. Vossa Excelência acredita que o trabalho intermitente ele pode mascarar o nível de empregabilidade do país? Não só pode, como certamente isso acontecerá, porque é possível contratar um trabalhador intermitente, não convocá-lo para trabalhar durante o mês, e assim ele não haverá renda naquele mês, mas o nível de emprego estará em alta, né? O que mostra que o nível de empregabilidade a partir do trabalho intermitente não significa necessariamente presença de renda, né? Não há uma relação direta entre a empregabilidade e a renda, porque ele pode estar registrado e não estar trabalhando porque não foi convocado. A senhora fez até uma comparação do trabalho intermitente com o Uber, né? Como que é isso? É possível, nós estamos falando do Uber Trabalho, né, que é aquele aplicativo que você tem no celular, que a empresa só chama quando precisa, o trabalhador vai lá, trabalha aquelas horas necessárias e no restante ele volta para casa, né? E ele pode ser chamado por várias empresas, porque ele pode estar registrado em várias empresas ao mesmo tempo, e nós podemos aí pensar, né, na institucionalização do que nós estamos chamando de Uber Trabalho, onde não há nenhuma garantia, porque no contrato intermitente, pela legislação, ele pode ser praticado em qualquer atividade econômica e em qualquer profissão. Então, é possível trabalhar com balconistas na área do comércio, com trabalho intermitente, numa empresa, né? E na área da alimentação já é feito isso, né? Que é aquilo que a gente chama de freelance. O garçom só é chamado no final de semana, né? E ainda à noite, quando tem mais movimentação. Ou então nas épocas de feriados, né, e prolongados, ou sábados e domingos, onde eles são chamados para trabalhar. Fora dessa temporada, em que há mais clientela, vamos dizer assim, nos restaurantes, o garçom não é chamado. Ele trabalha como autônomo, que eles falam, mas também é bico ou freelance. É o chamado bico, né? O que se quis foi institucionalizar o bico. Vai ter uma redução de salário também com a jornada 12 por 36, que ela teve uma mudança na contabilidade dessas horas, né?
O que a legislação traz é assim, é possível trabalhar 12 por 36 por negociação individual com a empresa, mas o que a lei está trazendo é que se o trabalho recai no domingo ou feriado, já se consideram compensados os domingos e feriados, né? Então, certamente, essas categorias que trabalham nessa área, que é a área da vigilância, a área da saúde, né? Eles vão ter assim, uma redução salarial, ou não vai poder reduzir de quem já está trabalhando, mas haverá uma redução do patamar, né, do nível salarial dessas categorias. Se fala também na reforma trabalhista sobre a demissão em massa, uma grande preocupação dos sindicatos. A senhora comparou com o modelo europeu. Como que dá para a gente comparar a Europa com o Brasil nessa questão? No Brasil, é possível fazer a despedida imotivada, né? Não precisa dar motivo para mandar embora. A legislação criou aí uma ideia de que, para a despedida coletiva, seria necessário negociar com o sindicato para causar um impacto social menor, porque o mercado de trabalho dificilmente absorve uma quantidade grande de trabalhadores quando há despedida coletiva, no mesmo período em que lhe é assegurado o seguro-desemprego, né? Então, nós temos na Comunidade Europeia, por exemplo, as despedidas coletivas devem ser negociadas, né, com o sindicato. No Brasil, a jurisprudência se encaminhou nesse sentido, de que a despedida coletiva deveria ser negociada, porque despedida coletiva é fato coletivo e há um interesse coletivo em jogo, né? Mas agora a legislação equiparou tanto a despedida individual quanto de um grupo de trabalhadores, ou uma despedida coletiva, ou até mesmo do quadro todo da empresa, elas são equiparadas e a legislação especifica que não é obrigatória a negociação coletiva com o sindicato. Mas também é bom deixar ressaltado que o fato da legislação dizer que não é obrigatória não significa que não possa ser negociado coletivamente, né? O que se pretende é que os sindicatos continuem negociando coletivamente as despedidas coletivas, com previsão de um PDV, ou seja, de uma demissão incentivada com alguma indenização adicional, de modo a diminuir o impacto social da despedida coletiva, porque o seguro-desemprego só de 4 meses não é suficiente. Porque se nós tivermos uma única empresa numa cidade pequena, se houver uma despedida coletiva nessa única empresa dessa cidade, dificilmente essa população será reabsorvida pelo mercado de trabalho num prazo de 4 meses. Por isso a ideia de uma indenização adicional. A possibilidade de fazer contratos, acordos individuais com o funcionário também preocupa, né? Uma questão típica da reforma é a reordenação dos poderes. Toda crise são crise de poderes. Então, houve uma reordenação dos poderes, reformatou-se os poderes do sindicato, os poderes patronais e o poder da vontade individual. Então, em alguns casos, a vontade individual prevalece, inclusive, sobre a convenção coletiva, que é o caso do autoempregado, que ganha mais de R$11 mil. Ele pode pactuar livremente seu contrato de trabalho com o empregador. Em alguns casos, o empregador pode negociar direto com o trabalhador, né, que é o caso de banco de horas, de acordo de compensação e acordo de prorrogação. Em alguns casos, o cenário jurídico do poder sindical foi flexibilizado. Não é necessário mais homologar a rescisão contratual perante o sindicato, né? E não é mais necessário negociar banco de horas com o sindicato. Então, veja, houve uma reformatação geral dos poderes na relação trabalho-capital. E nessa reordenação haverá novos interesses, novos conflitos, e só a realidade dirá, e essas questões todas poderão ser solucionadas via negociação coletiva. Eu acho que a saída hoje é a negociação coletiva. Muito obrigado, doutora. Obrigada e vocês pelo convite formulado. Foi uma honra ter participado desse evento. Foi muito positivo, muito produtivo e muitas dúvidas foram sanadas. Agradeço a presença da desembargadora da 2ª Região TRT São Paulo, Ivani Contini Bramante. Agradeço a FAP em nome do senhor Otávio Pagliari
E agradeço a todos os sindicatos, todos os sindicalistas, todas as centrais, todas as pessoas que puderam vir hoje aqui no auditório da FAP para participar, para ouvir, para interagir, para questionar e para tirar muitas e muitas dúvidas sobre a reforma trabalhista que já está aqui batendo a porta, que entra em vigor a partir do dia 11 de novembro. Pode-se dizer que a palestra de hoje vai contribuir com o que o sindicato vai fazer nos locais de trabalho daqui para frente? Sim, a palestra de hoje foi muito importante porque vários dirigentes sindicais puderam tirar as suas dúvidas, puderam posicionar o que pode vir a ser feito a partir do dia 11 e eu creio que saímos muito, mas muito mais preparado, muito mais orientado, muito mais pronto e apto para estar reorganizando, para estar debatendo, para estar combatendo algumas das medidas que podem ser implantadas a partir do dia 11. É importante a participação porque eu pude acompanhar as dúvidas, as propostas, algumas saídas que as centrais, que os movimentos sindicais e que os sindicatos que estiveram hoje aqui presentes vão agir a partir do dia 11. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos e os trabalhadores tendem a ganhar quando tem um sindicato organizado, quando tem um sindicato preocupado com a ação que o governo vem impor em cima da classe trabalhadora.